Olá, eu sou a Débora. Sou estudante do mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais no IFRS e hoje vou introduzir as pesquisas realizadas no blog, elaborado no decorrer da disciplina de Ciência dos Materiais. Técnicas de caracterização do aço baixo carbono. As análises de caracterização do aço baixo carbono são extremamente importantes para compreender as propriedades, controlar a qualidade, desenvolver novas aplicações e garantir a segurança e o desempenho do material, de modo a verificar se ele realmente está apto para as aplicações desejadas. Essa apresentação irá abordar brevemente as principais técnicas de caracterização do aço baixo carbono. A seguir, iremos falar um pouco das seguintes 5. Caracterização química, ensaios de dureza, teste de tração, teste de impacto, e análise microestrutural. As propriedades mecânicas do aço são afetadas pela quantidade de carbono. Os aços baixo carbono podem conter pequenas concentrações de impurezas além do carbono e uma pequena quantidade de manganês. As análises de caracterização química vão identificar e quantificar os componentes presentes no aço. A espectrometria de emissão óptica consiste na aplicação de uma carga elétrica de um eletrodo em uma amostra de metal, dentro de uma pequena câmara de pressurização a vácuo, onde os átomos são vaporizados a um estado de alta energia. Cada átomo emite uma energia com espectro de cores específico. A fluorescência de raio-x consiste na irradiação de um feixe de raio-x em uma amostra. Os átomos presentes na amostra geram raios-x característicos, chamados de raios fluorescentes e possuem comprimento de onda e energia específicos, que variam para cada elemento na amostra. A dureza de um material é uma medida da sua resistência à deformação plástica localizada, como uma impressão ou um risco. Os primeiros testes de dureza foram realizados de forma empírica, porém, ao longo do tempo foram desenvolvidos métodos para a realização de medidas quantitativas da dureza. Os ensaios de dureza Rockwell empregam diferentes combinações de penetradores e cargas. Os valores de dureza são determinados pela diferença de profundidade de penetração resultante da aplicação de uma carga inicial menor, seguido por uma carga principal maior, e o resultado é baseado em escalas específicas. Os ensaios de dureza Brenel consistem na utilização de um indentador esférico contra o material que está sendo testado. O diâmetro do indentador é de 10 mm e as cargas padrão variam entre 500 e 3.000 kg. O resultado é dado de acordo com o diâmetro da impressão e a magnitude da carga. Os ensaios Knoop e Vickers são ensaios de microdureza que utilizam um pequeno penetrador de diamante com geometria piramidal, que são forçados sobre a superfície do metal. As cargas aplicadas para esses testes são muito menores em relação aos ensaios anteriores, variando de 1 a 1.000 gramas. O teste de tração pode ser usado para caracterizar várias propriedades mecânicas dos materiais, como medir uma propriedade de resistência à tração, módulo de elasticidade, tensão de escoamento, tensão na ruptura, deformação do escoamento, deformação da ruptura, entre outras propriedades. Nesse ensaio a amostra geralmente é deformada até a sua fratura. O equipamento de tração estica uniaxialmente a amostra até um determinado comprimento com uma taxa constante enquanto mede continuamente a carga aplicada e os alongamentos resultantes. O resultado é expresso em uma força em função do alongamento. Os ensaios de impacto têm como objetivo determinar as características da fratura dos materiais quando são aplicadas altas taxas de carregamento. Os resultados são obtidos empiricamente. As condições do ensaio são escolhidas representando as condições mais severas para a fratura. Esses ensaios usam um corpo de prova em formato de uma barra com uma seção transversal quadrada, no qual é usinado um entalhe em formato de V, onde uma carga é aplicada com um impacto instantâneo, transmitido a partir de um martelo pendular balanceado, que é liberado de uma posição determinada em uma altura h. A análise microestrutural é uma ferramenta utilizada para assegurar que as associações entre as propriedades, a estrutura e os defeitos sejam compreendidas de modo correto.
Essas análises permitem projetar ligas com novas combinações de propriedades, determinar se ocorreu tratamento térmico ou fratura no material. A análise de microscopia óptica é utilizada para estudar a microestrutura do metal, possibilitando a observação das fases presentes nele, dos contornos de grão e de alguns defeitos. Para essa análise, é necessário que haja um preparo minucioso da área superficial do corpo de prova. A análise de microscopia eletrônica possibilita aumentos muito maiores em relação à microscopia óptica. A imagem da estrutura é visualizada através de um feixe de elétrons e a imagem é focada utilizando lentes magnéticas. Pode ser aplicado com feixes transmitidos ou refletidos. Na microscopia eletrônica de varredura, MIV, a superfície do corpo de prova é varrido com um feixe de elétrons, esse feixe refletido é coletado, e então exibido na mesma taxa de varredura em um tubo de raios catódicos. Para a realização do teste, a amostra deve ser condutora de eletricidade. Na microscopia eletrônica de transmissão, MIT, a imagem é formada por um feixe de elétrons que passa através da amostra, possibilitando verificar os contrastes da imagem obtidos pelas diferenças na dispersão ou difração do feixe. O corpo de prova deve ser preparado em forma de folha fina,